Será que a política pública ela tem se preocupado e ela tem tido eficiência no combate ao preconceito em relação às pessoas com mais idade, os idosos? É o envelhecimento na sociedade contemporânea. Aí quais filósofos que nós vamos estudar que falam sobre o envelhecimento? Simone de Beauvoir e Michel Foucault. Michel Foucault. Então, não adestramento. A questão da humilhação social. Como que Foucault encara esse problema? A gente fala idoso, é um termo mais light. É melhor falar idoso do que falar velho. Há uma diferença. Idoso é todo aquele que tem uma idade avançada. Aquele que é considerado idoso, quem tem idade igual ou superior a 60 anos. Reflete o idoso como algo, como um ser, que é tratado às vezes na sociedade capitalista como objeto. O capitalismo trata o idoso como um meio e não como um fim. Tá? Gente, como um meio de, às vezes, até ganhar dinheiro. Surgem até novas profissões aí. Por exemplo, cuidador de idoso. O idoso ele é visto assim como algo inútil, imprestável. E é por isso que nós temos que ter essa preocupação de estudar isso na filosofia, para fazer com que as pessoas tomem consciência de que o idoso ele precisa ser respeitado. Humilhação é um tema que é muito colocado nessa situação de aprendizagem, a humilhação social. Gente, o que é humilhação? A humilhação ela causa angústia, gente. E às vezes a pessoa que é humilhada, ela não entende por quê. Tem gente que é humilhada. Simone de Beauvoir, onde ela escreve que o idoso é uma espécie de objeto incômodo, inútil, e quase tudo que se deseja é poder tratá-lo como como quantia desprezível. Entendeu? Esse é o pensamento da Simone de Beauvoir. Não que ela acredite nisso, ela acha que a gente tem que isso aí vai cair no povo. Qual que é a questão? Fala aí pra mim. Ela pode ser a questão número 1, 2 ou 3. Não me lembro agora. Aqui, ó. Idoso é uma espécie de objeto incômodo, inútil, quase desprezível. Então ela... Outra coisa. Aqui, ó, gente. Ela não é que ela acha isso. Ela fez uma reflexão para fazer com que nós possamos mudar de consciência. Idoso, exatamente, ó. É a exclusão. Ela procura refletir sobre a exclusão dos idosos em uma sociedade, mas do ponto de vista de quem sabia que iria se tornar um deles. E será que você pensa nisso? Você já refletiu que um dia você vai ser um idoso ou idosa? A gente tem que fazer um tipo de reflexão desse jeito, gente. Pensar como a Simone de Beauvoir. Pensar que um dia você também terá que ser atendido dessa forma. O idoso precisa do quê? Precisa de proteção, riqueza, prazer. Simone de Beauvoir, além dela escrever sobre a questão do feminismo, ela também escreveu sobre o idoso. A humilhação social acontece principalmente com idosos. Acontece com as minorias. A política deve se preocupar com as minorias, principalmente. Não é com a maioria. Quando fala maioria, dá a impressão que a maioria tem que sufocar as minorias. E quem são as minorias? É justamente o idoso, a criança, o índio, a mulher, o negro, todos isso aí, todos. A igualdade de todos. O Estado existe para tratar as pessoas de forma igualitária. E é por isso que tem que ter leis. Foi criado o Estatuto do Idoso, pessoal. Aí tem uma questão lá que fala sobre esse Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Ele serve justamente para
fazer com que o idoso tenha os seus direitos reconhecidos. Vai cair. Outra coisa, pessoal. Presta atenção aqui, ó. Quanto por cento de assentos num meio de transporte tem que ser reservado ao idoso? 10%, pelo menos. Não, isso é lei, gente. É lei. Essa lei é justamente para depois fazer com que você incuta isso na sua mente e de forma natural comece a seguir essas regras. Você tem que interiorizar essa regra. Mas não é porque é só lei que você tem que seguir. Você tem que dar assento, lugar para o idoso sentar, não é por causa da lei, é porque você tem um sujeito ético. Quem é um sujeito ético deve entender que, como eu falei, o Estatuto do Idoso, ele é um marco na construção de uma política pública voltada para as pessoas que envelhecem. E tem suas vidas modificadas pela passagem dos anos. Temos que envelhecer com dignidade. Se existe o Estatuto da Criança, do Adolescente, também tem que vivenciar com dignidade. Então, o Estatuto do Idoso estava deixado de lado. Então, a partir do momento que criaram o Estatuto, isso passa a política, o Estado passa a ter uma preocupação com essas minorias. Em direito, então, há muita coisa. Então, é considerado idoso uma pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. É só a família que tem que respeitar o idoso. É toda a sociedade. Toda a sociedade. Família, comunidade, da sociedade e do poder público. Assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, dignidade, respeito e à convivência familiar e comunitária. É preciso tomar consciência. Quando se fala biopolítica, é uma política que está ligada ao determinismo biológico. Determinismo biológico é uma coisa que não tem como você mudar. Então, de certa forma, cria uma certa cultura, como que aqueles seres que morassem lá na Polônia fossem seres inferiores. Na filosofia, a gente trata isso de que jamais podemos inferiorizar as pessoas. Aqui, nessa apostila, nós falamos do idoso, a gente fala sobre o negro, sobre a mulher, falamos até das desigualdades de gênero. Raça é diferente de etnia. O racismo ele serve para classificar as pessoas. Quando você utiliza a raça para classificar alguém, você está praticando racismo. No século XX teve muitas revoluções. E essas revoluções, ela em nada ajudou para combater o racismo. Pelo contrário, ela fortaleceu o racismo. Então, tem dois termos que você precisa de entender aqui. O que é etnia? Etnia, lá na página 12, o segundo parágrafo. Etnia é o conceito científico atualmente utilizado para distinguir os indivíduos ou coletividades por suas características fenóticas. Ao passo que raça é o conceito... Segundo parágrafo, página 12. Ao passo que raça é o conceito científico elaborado pela reflexão sobre a dinâmica das relações sociais. Raça é o conceito científico elaborado pela reflexão sobre a dinâmica das relações sociais, quando se manifestam estereótipos, intolerâncias, discriminações, segregações ou ideologias raciais. A raça é construída socialmente no jogo das relações sociais. São os indivíduos, grupos ou coletividades que se definem reciprocamente como pertencentes a raças distintas. Então é assim, quando você utiliza o termo raça para distinguir, para classificar, para discriminar, você está praticando racismo. Então a Unesco, tanto a Unesco como as Nações Unidas de uma certa forma, elas têm essa preocupação
E elas fizeram uma declaração lá de... Declarações de 1950, 1951, 1964 e 67, elas sintetizam essa preocupação com essa problemática em diagnosticar e combater as manifestações de xenofobia, etnocentrismo, antissemitismo e todas as formas de racismo. Entenderam? Etnocentrismo, por exemplo. Gente, o etnocentrismo é uma coisa que a gente tem que combater. Por exemplo, quando fala de etnocentrismo, significa que alguém se colocou como centro e superior aos outros, principalmente na cultura. Quando os portugueses, por exemplo, quando chegaram ao Brasil e acharam que tinham que catequizar os índios, porque os índios eram tidos como selvagens, eles desprezaram totalmente a cultura dos índios. Eles praticaram etnocentrismo. O ideal para nós é praticar, sim, o relativismo cultural. Você tem que respeitar a cultura do outro. No etnocentrismo, não. Não há esse respeito. Alguém se coloca como superior. O que o Foucault diz? Que o racismo, ele é um corte entre o que deve existir e o que deve morrer. Então o Foucault, ele fala das funções do racismo. Vê, ó, na página 13. Michel Foucault, filósofo francês, ele ficou muito conhecido por um livro que ele escreveu, que era Vigiar e Punir. Nesse caso ele fala do Estado, mas aqui ele também teve a preocupação sobre idoso, sobre a mulher, sobre como manipular as pessoas, como controlar as pessoas. Então aqui que ele fala, ó, primeiro, como efeito, o que é racismo? É primeiro um meio de introduzir, afinal, nesse domínio da vida, de que o poder se incumbiu. Um corte. Ele fala que é um corte. Um corte entre o que deve viver e o que deve morrer. O contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores. Tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo biológico de que o poder se incumbiu. Uma maneira de defasar no interior da população uns grupos em relação aos outros. Em resumo, estabelecer uma cisura que será do tipo biológico no interior de um domínio considerado como sendo precisamente um domínio biológico. Entendeu, gente? Ele fala tem duas funções. Primeira função do racismo, ele fala que é fragmentar. É fazer a cesura no interior desse contínuo biológico. E a segunda função é vai permitir estabelecer entre a minha vida e a morte do outro uma relação que não é do tipo militar. Uma relação que não é uma relação militar e guerreira de enfrentamento, mas uma relação do tipo biológico.